Você se considera um homem ou uma mulher de fé? Mas afinal de contas, o que é a fé? Olá, mentes ousadas! Sejam muito bem-vindos aqui no Ousadamente. E hoje a Gra vai trazer essa reflexão sobre esse tema que eu já quero falar há bastante tempo, que é a fé. O que é a fé? Mas como eu tô sempre falando para vocês, não como um viés religioso. Aqui a Gra traz reflexões sobre a vida de acordo com as experiências que ela vem tendo e o despertar e a ressignificação de algumas palavras. Então, lembrando que eu não vou falar sobre religião, eu vou falar sobre fé, porque fé não é religião, certo? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu dormi, acordei há pouco tempo, e quando eu acordei com essa reflexão, porque a minha experiência de vida de 3 anos pra cá tem sido alicerçada realmente na fé. Porque em outrora eu achava que eu tinha fé, até precisar realmente viver de fé. Então, quando eu me vi perdida, quando eu me vi sem solução, quando eu me vi sem saber o que fazer, foi aí que nasceu a minha fé verdadeira. E eu vou citar mais uma vez Jesus, que é o mestre, um professor e um exemplo de seres humanos que nós devemos ser para alcançar o estado de iluminação para voltar para Deus. Então, Jesus, com toda a sabedoria dele, e eu costumo dizer, Jesus ensinava a física quântica. Hoje a ciência chama de física quântica, mas tudo que Jesus falou era sobre isso. E para falar de fé, não tem como não citar Jesus, porque ele foi o mestre que veio com essa missão de nos ensinar sobre fé. E ao longo dessa minha caminhada, onde eu já conto, né, que eu sei que ainda não acompanhou, você que é novo aqui no canal, que não acompanhou, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, nos vídeos mais antigos, onde eu conto a minha jornada até o dia de hoje, que eu passei por momentos desafiadores, que eu pensei em desistir dessa jornada, que eu cheguei no fundo do poço. Aí algumas pessoas vão dizer, você chegou no fundo do poço? No fundo do meu poço. Cada pessoa vai ter uma percepção do que é o fundo do poço, né? E eu passei por essa experiência. Eu ainda estou passando por momentos desafiadores. Hoje eu já estou num momento muito melhor do que o que estive lá atrás. Isso é claro para mim. Mas todos esses momentos desafiadores me fizeram viver a essência da palavra fé. Porque a palavra é apenas uma palavra, mas vivenciar o que é fé. E aí tem uma palavra na Bíblia onde fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé em quê? Observe que Jesus, ele quando operava os milagres, ele sempre falava uma coisa muito interessante. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então, isso deixa muito claro que não era ele que operava o milagre sozinho. Se a pessoa não tivesse fé, nada podia acontecer. E a fé, qual o conceito de fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se pode acreditar como já visto. E Jesus falava também: tudo que pedires em oração, crendo que já o tens,
receberás. Olha só que profundo. Então a fé é basicamente você acreditar que algo é real e com naturalidade, sem forçar. Acreditar sem mesmo ver aquilo materializado. E Jesus mostrou isso ao longo de toda a trajetória dele aqui na vida, na terra. Quando ele operou o milagre da multiplicação, ele tinha um peixe, um pão, eu não lembro a quantidade em si agora, mas ele tinha uma quantidade pequena para uma quantidade grande de pessoas. E ele disse, dou graças, e o milagre acontecia, ou seja, ele acreditou que aquele pão e aquele peixe se multiplicaria antes mesmo dele ver na matéria. Então, Jesus está o tempo todo nos ensinando que a fé vira a chave para tudo aquilo que a gente quer. E não é a fé em Deus, não. Existem pessoas que não acreditam na existência de Deus. E mesmo assim, elas manifestam aquilo que elas querem. Por isso que Jesus falava, a tua fé te curou. Então, aí vem uma chavinha que girou dentro de mim. A fé em quê? Naquilo que você quer alcançar. Se eu quero comprar uma moto, eu vou dar Inclusive, eu co-criei a minha moto dessa forma. Eu não tinha o dinheiro, olha só. Eu vou dar um relato pessoal. Que a minha vida é um relato de fé, né? Eu já fiz o vídeo aqui também da faculdade, que eu não tinha condições financeiras nenhuma para fazer a faculdade. E eu consegui. Aqui estou eu, 7 anos de formada em fisioterapia, sem R$1 para pagar a faculdade. Co-criei. Eu queria muito ter a moto, comprar a minha moto na época para trabalhar, que melhorava a minha dinâmica, mas eu não tinha o dinheiro. Mas eu já pensava na moto, eu já me imaginava com a moto. Eu não queria saber como que isso ia chegar até mim. Eu tinha tanta fé, não era em Deus, era na moto, que eu ia manifestar a moto, que eu ia ter a moto, que em 3 meses eu manifestei a moto. A moto veio para a matéria, mas antes eu precisei acreditar que ela viria, sem mesmo ver ela, sem mesmo olhar para as condições dela. Então você coloca o pé e Deus coloca a ponte. A fé é isso. A fé é você crer naquilo que você ainda não vê. E Cristo, ele veio para nos ensinar isso. Isso é física quântica. Isso é a lei da atração. Olha, era o que Jesus ensinava. Você pensa, que é o pedir, né? O pedir é o desejo naquilo que você quer. Você acredita como já tendo aquilo. Olha se a lei da atração não ensina assim. Tem vídeos aqui onde eu falo sobre a lei da atração. E olha o que Jesus falou. Tudo que pedires crendo, creia que já recebeu e assim será. A lei da atração é exatamente isso. Porque Jesus veio ensinar as leis do universo. Só que as pessoas estavam dormindo e não entenderam o que é que ele estava falando. E hoje nós estamos falando da mesma coisa, mas com a linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais atual, uma linguagem que se aproxime da nossa época. Jesus usou parábolas para falar sobre isso. E tem uma parábola muito interessante, importantíssima, que é a parábola do grão de mostarda, que fala também sobre fé. É uma parábola maravilhosa que eu amo em especial, onde Jesus fala que se a sua fé, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você pode dizer àquela montanha, precipite-se ali, mova-se de lugar, e ela se moverá. E eu tive uma revelação muito grande em relação a essa parábola. Dentro das entrelinhas da parábola, além de falar do tamanho do grão,
Por anos, olha só que interessante, por anos eu acreditava, eu entendia que essa parábola do grão de mostarda, ela se tratava de tamanho de fé, né? Porque o grão de mostarda ele é pequenininho. Eu vou colocar aqui, ó. Essa é a imagem de um grão de mostarda. E essa aqui é a árvore da mostarda. Olha só que interessante. Olha o tamanhozinho da semente da mostarda e olha o tamanho da árvore da mostarda. Então, por anos eu entendia, eu compreendia, e também dentro da religião, dentro da igreja, quando eu era da igreja, eu entendia assim, as pessoas lá também entendiam assim, e talvez você também entenda assim, que essa parábola se trata de tamanho da fé, né? Se a sua fé for pequenininha como o grão de mostarda, você pode fazer grandes coisas. Então, eu compreendia que Jesus estava falando do tamanho da fé. Mas, há pouco tempo, eu tive essa revelação. Gente, isso é algo que veio para mim, que Jesus falou para mim aqui, no meu quarto, enquanto eu estava buscando, meditando sobre essa parábola do grão de mostarda. Algo mais profundo. O grão de mostarda, ele é pequenininho, né? E ele precisa morrer. Ele precisa passar por um processo difícil dentro da terra para poder gerar a árvore da mostarda. Então, isso veio profundo. Isso me identificou com o meu processo. Eu tive que morrer. Eu tive que passar por processos difíceis, desafiadores, dolorosos. Mas eu tive que acreditar que algo bom estava nascendo disso. Algo bom iria nascer disso. Então eu já tive esse entendimento sobre essa parábola da fé, do grão de mostarda. E aí Jesus falou comigo no meu coração da seguinte forma: filha, você é como esse grão de mostarda. Você precisou cavar, e talvez você também esteja passando por esse processo. Você precisou morrer, você precisou se enterrar, você precisou se enterrar no sentido de se fechar dentro de si, passar por processos de solitude, processos de introspecção, que é quando a sementezinha está dentro da terra. E aí já vem outra parábola, que é a parábola das sementes, que é a semente que caiu num solo forte, morreu e germinou. Essa criou aí uma casa forte na rocha, né? Mas enfim, eu não vou falar sobre essa parábola agora. E aí você vai passar por esse momento de introspecção que a semente passa dentro da terra, vai passar por vários processos. E desse processo que o grão da mostarda passa, vai começar a brotar um galinho, vai começar a sair um tronquinho, vai começar a crescer essa árvore. Leva anos, é um processo, mas no final, aquele grãozinho vai se tornar uma árvore bonita, estrondosa, abundante e cheio de novos grãozinhos que darão novas sementes, que brotarão novas árvores. E você, filha, é esse grão. Você passou pelo processo de introspecção de dor. Nesse processo você criou a fé. Porque você, assim como aquele grão, não via que ia virar uma árvore, mas precisou acreditar no processo. Precisou ter fé no processo de que ela se tornaria uma árvore estrondosa e daria novos grãos, que dariam novos frutos, que também se espalhariam pelo mundo com toda a beleza das árvores do grão de mostarda. E a parábola do grão de mostarda, ela me mostrou muito sobre fé, sobre resiliência, sobre entender como nós somos importantes.
como o nosso processo é importante para enxertar o outro na nossa fé, para que o outro veja, assim como ela conseguiu, assim como ela está conseguindo, eu também posso. E coisas lindas podem surgir desse processo. Então, eu quero mostrar para vocês um exemplo. Na semana passada, eu estou tendo um momento desafiador ainda financeiro, mas eu tenho tido fé e as coisas estão melhorando aos poucos. E eu tinha esse valor aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, porque eu tive um insight na época de tirar o print da minha conta para mostrar para vocês. Porque nós, enquanto humanos, nós precisamos de provas materiais, né? E Jesus falava também sobre isso. Homem de pouca fé, não seja como Tomé. Mas às vezes a gente precisa ser como Tomé. Precisa ver na matéria para entender que aquilo é real. Então, como eu sei que nós ainda estamos um pouco Tomé, Deus me deu essa intuição de tirar o print da minha conta bancária num dia que eu tinha esse valor aqui. Um dia depois de eu aplicar a fé, eu manifestei esse valor aqui. Aqui é a minha conta, vocês estão vendo meu nome aqui. Um dia. E eu só manifestei esse valor porque foi exatamente esse valor que eu pedi. Eu precisava pagar umas coisas e eu limitei a minha fé. Eu poderia ter manifestado muito mais. Mas, como eu ainda estou aperfeiçoando, porque a fé ela não tem tamanho, a fé ela é fé. Você é que estipula o resultado da fé. Por isso que eu digo que a fé do grão de mostarda não é sobre tamanho. É sobre outro processo. A fé, ela é a fé. Quem vai dizer a manifestação é você. É quanto você acredita. Não é o tamanho da fé. É quanto você acredita. Então, eu acreditei que eu podia manifestar de um dia para outro esse valor. E aí chegaram trabalhos, chegaram coisas de um dia para o outro e eu manifestei esse valor aqui. Então, nós podemos manifestar o que quisermos. Tudo que pedir em oração, crendo. Creia que já recebestes e você verá. Então, aqui, esse é um exemplo. E eu tenho vivido... Gente, tem outro vídeo que eu vou gravar mais pra frente, que já está lá, que eu já tive insight de gravar. Porque eu sei que eu vou manifestar coisas ainda maiores na matéria. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus e é um direito meu. E aí você é imagem e semelhança de Deus. É um direito seu ter abundância e prosperidade. Quando nós estamos na escassez é porque nós estamos separados de quem nós somos em essência. Então eu estou aprendendo isso. Eu vou mostrar aqui para vocês e vocês estão acompanhando o meu processo. Eu já tive em fases muito piores e agora eu já estou cocriando coisas, uma vida melhor. Já cocriei tantas coisas, já trouxe tantas coisas para a matéria que se eu for contar aqui vai dar um ano contando. Mas eu vou trazer para vocês um vídeo incrível, muito em breve. Mas hoje eu queria deixar essa reflexão importante sobre fé. Não desista. Você tem a essência divina dentro de você. E você pode sair dessa situação. Você merece o melhor. Porque você nasceu para ser feliz. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Envia para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir esse vídeo falando sobre fé. Beijos da Gra e até o próximo vídeo.